Qual o critério espacial do imposto sobre a propriedade territorial rural? É a partir dessa pergunta e, sobretudo, dessa resposta que nós conseguimos enfrentar e analisar uma controvérsia que diz respeito a um possível conflito de competência visualizável entre o ITR e o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana. A Constituição já nos dá uma pista, um indício dessa espacialidade, quando ela define o imposto como territorial rural, ou seja, através dessa adjetivação como rural, nós inferimos que a espacialidade é definida por características rurais dessa espacialidade, daquela localização. Agora, quando a gente fala de direito tributário, nós sabemos que a análise específica de certos casos, de casos concretos, demanda, primeiro, a deferência à norma fundamental, que é aquela consignada na Constituição. Mas após, temos que analisar também o que diz a norma geral, que é veiculada por lei complementar. E, por fim, a gente analisa as normas específicas que são veiculadas pela legislação específica, editada pelo ente competente para a instituição daquele tributos em questão, em referência, no caso seria o ITR. E o que é importante? A norma fundamental e a norma geral trazem, elas constroem uma delimitação ampla das potencialidades e possibilidades daquele tributo. E aí, a partir desse delineamento amplo, a legislação específica faz um delineamento efetivo. Ou seja, a legislação específica ela pode enxugar as características daquela incidência. E isso é uma naturalidade do exercício pleno da competência tributária, que não se exaure na instituição do tributo, mas também alberga todo o delineamento da sua hipótese de incidência, segundo uma política fiscal implementada por aquele ente político. Então, vamos para a norma geral, visto os paradigmas da norma fundamental, que está no Código Tributário Nacional. E em matéria de ITR, é o artigo 29 que estabelece ali os parâmetros do seu aspecto material, através do qual, por meio do qual, nós conseguimos extrair outros aspectos da hipótese de incidência, como, no caso, o aspecto espacial. Então, diz o artigo 29, o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localizado fora da zona urbana do município. Ou seja, o artigo 29, que define o ITR, as características da sua hipótese de incidência, faz uma remissão às normas que estabelecem a delimitação do IPTU. E nós conseguimos inferir que a identificação do seu critério espacial se dá de uma certa forma por exclusão, a partir da definição do critério espacial do IPTU, e saindo dali, a gente consegue encontrar o critério espacial do próprio ITR. Então, visto isso, a gente precisa analisar como que a norma geral de IPTU define essa zona urbana do município. Porque aí, se a gente sabe o que é a zona urbana do município, sabemos também o que está fora. E, por conseguinte, sabemos quando que a incidência do ITR é legítima a partir dessa perspectiva da espacialidade. A norma do IPTU está no artigo 32, e o que ele diz? Esse imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por exceção física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. E aí é importante o parágrafo 1º, porque ele vai definir isso. Para os efeitos desse imposto, portanto, essa é a literalidade do parágrafo 1º, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público.
Aí eles elencam características como meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. O parágrafo 2º também traz uma disposição importante para nós identificarmos essa locução zona urbana do município, que é a autorização de que a lei municipal pode considerar urbanas também as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, como regra, nós precisamos identificar se as características, as utilidades elencadas nos incisos do parágrafo 1º estão presentes em uma determinada localidade, se estiverem presentes. 2 dessas utilidades nós temos zona urbana por definição, por excelência, ou então a gente pode expandir esse conceito para o caso dos loteamentos que são aprovados pelos órgãos competentes e que, por consequência, são consideradas áreas urbanizáveis e, por extensão, áreas urbanas, segundo a literalidade do parágrafo 2º. Se a gente não consegue visualizar nem as características do parágrafo 1º, nem a extensão propiciada pelo parágrafo 2º, aí nós temos, por exclusão, as áreas que não são zona urbana do município, ou seja, são rurais para fins de incidência do ITR. A ideia é, se não incide IPTU, incide ITR, se não incide ITR, incide IPTU. E daqui, nós conseguimos extrair um critério de situação. Nós identificamos a espacialidade através da aplicação do critério da situação, que diz respeito à territorialidade, território urbano, IPTU, território rural, ITR, por exclusão, como a gente elucidou. Porém, tem uma legislação antiga que traz uma disposição curiosa e que coloca em perspectiva ou em xeque, parcialmente, o critério da situação, que é o Decreto-Lei número 57, editado em 1966. O artigo 15 desse Decreto-Lei dispõe que o disposto no artigo 32 da AS 5172, que é o próprio IPTU, a previsão de norma geral concernente ao IPTU e que define o seu critério material e também nos seus parágrafos o seu critério espacial, não abrange, ou seja, o IPTU não abrange o imóvel de que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Ou seja, ele estipula que, fora o critério da situação, aplica-se também um critério de destinação. Qual é a lógica? Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vai identificar qual é a zona em que incide o IPTU, através da verificação daquelas características do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 32. Após, nós temos, por inferência ou por exclusão, toda a área de incidência do ITR. Porém, o que o Decreto-Lei faz é falar o seguinte: mesmo dentro daquele escopo em que a priori incide o IPTU, nós excluímos algumas localidades, porque nessas localidades você tem exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ou seja, uma série de destinações econômicas específicas, situações nas quais incide o ITR. Então, o DL, que é de 66, isso é um fato importante, faz uma combinação desses 2 critérios. E o que aconteceu? Os municípios, eles contestaram
a constitucionalidade desse decreto-lei. Então, segundo o raciocínio das municipalidades, o decreto-lei, que é predecessor à promulgação da Constituição de 1988, não teria sido recepcionado, já que a Constituição ela estabelece pura e simplesmente o critério da situação, da territorialidade. Um é um imposto rural, outro é um imposto urbano. Assim, aquele critério predecessor, que criava também a relevância da destinação econômica, da afetação econômica dos imóveis, isso já não mais teria vigência na nova ordem constitucional instalada a partir de 1988. Porém, isso foi uma controvérsia que chegou ao STJ através do recurso especial número 1.112.646, originário de São Paulo. E nessa ocasião, o STJ referendou o fato de que o decreto-lei ainda está vigente no que diz respeito àquilo veiculado no artigo 15, e dessa maneira não incide o IPTU, incide o ITR, sobre um imóvel localizado na área urbana do município, mas em cuja localidade você consegue identificar a exploração daquelas atividades descritas na norma, exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Um ponto importante é que a literalidade do artigo 15 fala que essas atividades devem estar sendo exploradas naquele imóvel comprovadamente. Ou seja, é preciso haver todo um acervo probatório de que aquela atividade econômica está sendo desempenhada naquela localidade. Então, visualizem hortas urbanas que são atividades econômicas, percebam, é uma atividade, a exigência é que exista uma atividade econômica, então não basta ser uma horta comunitária, mas atividades dessa natureza e congêneres estão albergadas nessa hipótese. Então, incidiria ITR segundo o entendimento do STJ. Mas vejam que interessante. A norma específica do ITR, a lei que regulamenta de fato, que institui o ITR e define todas as características da sua hipótese de incidência, que é a Lei 9.393, ela traz a delimitação da incidência no seu artigo 1º. E o que ela fala? O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador da propriedade, domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Ela só fala isso. E no parágrafo 2º, ela complementa, dispondo que considera-se imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terras localizada na zona rural do município. Então, ela afirma e confirma em 2 momentos do seu artigo 1º que o critério aplicado é o critério da situação. Ela não remete à destinação específica. Ela não fala em momento algum em incidência do ITR em localidades de característica urbana em que, porventura, estejam sendo desempenhadas atividades exploratórias, tais como aquelas definidas no artigo 15 do Decreto-Lei 57. O que isso significa? Que o STJ falou que nessas ocasiões não incide IPTU, incidiria ITR, mas a norma específica do ITR, a Receita, ela não cobra, a União não cobra ITR sobre essas hipóteses. Então, o que a gente tem? Uma hipótese de não incidência. Qual é a dificuldade? A dificuldade é superar o argumento das municipalidades de que o critério da destinação, da afetação econômica, está já obsoleto pela promulgação da Constituição de 88. Isso não poderia ser consignado, né, de fato, pelo STJ, porque ele não faz uma análise de constitucionalidade. Ele presumiu a recepção e uma vez assumida a recepção, a interpretação da legislação federal conduziria àquela conclusão.
No mais, é possível dizer com segurança de que o juízo de recepção já foi feito, motivo pelo qual a gente tenha em perspectiva uma hipótese de não incidência tanto do ITR quanto do IPTU. Do IPTU, porque existe uma exclusão veiculada expressamente no artigo 15 do Decreto-Lei 57, e do ITR, porque a sua legislação específica não traz a previsão dessa incidência.